Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, né, dando continuidade ao estudo de núcleo e de processos associados ao núcleo da célula. E nessa videoaula nós vamos começar a ter uma primeira noção aí do processo conhecido como mitose, tá bom? Então venham comigo para a gente entender o conceito e aspectos gerais desse processo super importante para toda a célula. Então a primeira coisa para vocês entenderem aqui é o conceito da mitose em si, tá? Então, mitose é um processo de divisão celular. Só que qual a característica desse processo de divisão celular? É que esse processo de divisão celular mantém constante o número de cromossomos das células, certo? Então, se você tem uma célula que tem 20 cromossomos e ela sofreu mitose, ela vai então sofrer um processo de divisão e que as células resultantes do processo também vão ter 20 cromossomos, certo? Então ele sempre vai manter constante o número de cromossomos das células após essa divisão. Dois detalhes importantes aqui é que esse processo pode ocorrer tanto em células haploides, células N, quanto em células diploides. Eu vou dar dois exemplos daqui a pouco para vocês e vocês vão ver situações acontecendo em mitose numa célula N ou numa célula 2N, numa célula haploide ou diploide, tá? Outro detalhe importante, a mitose é uma divisão, né, em que os cromossomos são distribuídos igualmente para as células filhas. Então as células filhas vão receber igualmente os cromossomos, mantendo o número original de cromossomos, como nós falamos. Por esse motivo, nós dizemos que a mitose é uma divisão equacional, tá? Super importante isso aqui. Bom, gente, a divisão equacional nós representamos aqui com a letra E, com essa exclamação que está aqui, ó. Então, E com a exclamação significa divisão equacional e que no fim das contas acaba sendo a representação que nós vamos utilizar de agora em diante para a mitose, tá? Toda vez que nós pensarmos em mitose, nós vamos pensar aí na letra E com a exclamação, pensando que se trata de uma divisão equacional. Tranquilos? Então aqui, conceito geral do que seja mitose. E aí, vamos pensar aqui para que serve? Qual a importância da mitose para os seres vivos de uma forma geral, tá? Pensar em mitose significa pensar em dois grandes aspectos relacionados à sua importância. Primeiramente, graças à mitose, ocorre o crescimento, especialmente dos seres pluricelulares. O que nós pensamos aqui? Vamos pensar, por exemplo, num animal qualquer ou no próprio ser humano, né? Então, o ser humano, na sua concepção aí, ele resulta então da junção de duas células que seriam o espermatozoide mais o óvulo, que ao passarem aí pelo processo de fecundação, vão formar uma célula conhecida como zigoto ou célula-ovo, tá? E aí, o que é importante vocês observarem daqui? Quantos cromossomos existem em um espermatozoide de um ser humano adulto? 23 cromossomos. Quantos cromossomos existem em um óvulo de uma mulher adulta aí? 23 cromossomos. E aí, quando ocorre o processo de fecundação, a junção das suas células vai originar um zigoto que contém 46 cromossomos, tá? Agora pensa daqui até chegar no ser humano adulto completo. Quantos cromossomos tem em cada uma das milhões e milhões e milhões e milhões de células que temos no nosso corpo? Todas as nossas células do nosso corpo contêm 46 cromossomos em cada uma. E como é que o zigoto com 46 forma milhões e milhões de células com 46 cromossomos cada uma? Por uma sequência sucessiva de muitas e muitas mitoses. Então vejam, o zigoto aqui sofre mitose e vamos usar a representação que nós vimos agora há pouco. É uma divisão equacional, né?
E aí, esta célula, que tinha 46 cromossomos, vai originar duas células aqui, cada uma com 46 cromossomos cada, certo? Aí, estas duas células resultantes vão novamente sofrer mitose, originando 4 células, e cada uma das 4 células com 46 cromossomos. E aí pense nessa sequência sucessiva aqui de mitoses, mitose, mitose, mitose. E graças a essa sequência sucessiva de mitoses, ocorre o crescimento dos seres pluricelulares, tá? O detalhe é que ao realizar mitoses, nós vamos formar todas as células do nosso corpo, que são chamadas células somáticas, tá? Células somáticas são todas as células do corpo, exceto as células que têm função reprodutiva. Então, quando eu penso em espermatozoides e óvulos, essas células não são células somáticas. Todas as outras células do corpo são chamadas células somáticas e elas se originam a partir de processos de mitose, tá? O segundo aspecto relacionado à importância da mitose tem a ver com a regeneração de tecidos. Então pensem aí, né, em situações em que é necessário que ocorra o processo de regeneração. Então imagine a pessoa que sofre um machucado na pele, né? Como é que novas células surgem ali para regenerar aquele tecido que foi lesionado? Então, por exemplo, a pessoa ao sofrer uma lesão, as células que restaram ali, estão vivas, elas começam a sofrer uma sequência de mitoses. E aí, através das mitoses, são geradas novas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. E com isso, graças a essa sequência de mitoses, ocorre, então, isso permite a regeneração daquele tecido, daquele órgão, daquela região lesionada, né? E associado a essa questão da regeneração, também nós podemos pensar em mitose como um processo que permite a reposição de novas células no organismo. Então, por exemplo, muitos de vocês, ou nós já vimos aí, né, estudamos um pouco sobre o tecido epitelial que compõe a pele. E é um tecido que está constantemente se renovando e produzindo novas células. Qual é o processo de divisão celular que permite a reposição, a renovação das células de um tecido epitelial da pele? Justamente a mitose, tá? Outro tipo de reposição importante que acontece no corpo é a reposição de células sanguíneas. Então, o tempo todo, as células sanguíneas, especialmente hemácias, glóbulos brancos, eles estão sendo repostos. Então, na medula óssea, nós temos ali, no miolo dos ossos, constantemente a ocorrência de mitoses que geram novas células, novos glóbulos vermelhos, novos glóbulos brancos, que vão repondo as células sanguíneas, tá bom? Então, com isso, a gente viu aqui a importância. E aí, na sequência aqui, vamos ver um pouquinho sobre a questão da divisão em si, para uma primeira visão sobre o que seja aí, como é que acontece a mitose, tá bom? E para isso eu vou dar 2 exemplos para vocês. Vou mostrar a mitose acontecendo numa célula haploide e numa célula diploide. Então vamos começar com essa situação aqui, em que eu vou esquematizar uma célula assim, ó. 1, 2, 3 cromossomos. E reparem que aqui nós temos uma célula com 3 cromossomos que não forma pares de homólogos. Então isto é uma célula haploide N com um total de 3 cromossomos, tá? Então aqui nós temos um exemplo de uma célula N igual a 3. Os cromossomos aqui estão simples, tá? Então aqui nós temos uma célula N igual a 3 com os cromossomos simples. E aí, o que vai acontecer? Para esta célula poder efetivamente sofrer mitose, ela precisa passar por um processo, uma preparação. Esta preparação é uma fase conhecida como intérfase, que nesse caso, pensando no material genético, esse material genético vai passar por um processo de duplicação.
Então, este cromossomo, ao passar pela intérfase, ele torna-se duplicado. Este cromossomo, ao passar pela intérfase, ele torna-se duplicado. Este cromossomo, ao passar pela intérfase, ele torna-se, então, duplicado, tá? E aí, essa célula que estava com os cromossomos simples, passa agora a ficar com os cromossomos duplicados. Cromossomos duplicados. Certo? Detalhe é que ainda a célula aqui continua sendo N igual a 3. Ou seja, ela tem um cromossomo deste e um desse. É um de cada 100 pares de homólogos. É uma célula haploide com 3 cromossomos. Só que a diferença é que agora eles estão duplicados, tá? Agora, vamos imaginar que a célula aqui vai passar efetivamente pelo processo de mitose. Tá? O que vai acontecer aqui? Na mitose, nós teremos a divisão desses cromossomos, né? E aí esses cromossomos eles se dividirão da seguinte maneira. Bom, pessoal, então retornando, eu tive que parar um pouquinho o vídeo porque meu gato, o Albert, ele estava insistindo em querer participar um pouquinho do vídeo. Vocês devem ter ouvido os miadinhos dele aí, tá? Mas retornando aqui então, a mitose, né, ela vai fazer com que essa célula se divida em duas. Então, na mitose, uma célula se divide formando duas células iguais entre si. Agora, esse esquema eu quero que vocês enxerguem o que vai acontecer com os cromossomos nesse processo. Lembrem do que nós já estudamos, que nesse caso dos cromossomos duplicados, cada cromossomo ele é formado por duas cromátides. Reparem aqui, ó, neste cromossomo, uma cromátide da esquerda, uma cromátide da direita e as duas cromátides unidas entre si pela região do centrômero, tá? Então, o que vai acontecer? Quando ocorre a mitose, este cromossomo quebra-se na região do centrômero no sentido vertical. E aí você tem a separação destas cromátides irmãs, uma cromátide para uma célula, a outra cromátide para outra célula, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Este cromossomo vai se quebrar no centrômero nesse sentido, uma cromátide para uma célula, outra cromátide para outra célula. A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Você vai ter a quebra do centrômero nesse sentido, com a separação de uma cromátide para uma célula, uma cromátide para outra. E aí reparem que no final do processo formaram-se duas células N igual a 3. Idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. Portanto, nós temos uma divisão equacional. Uma célula dividiu-se em duas geneticamente iguais entre si. Uma célula N formou duas células N, tá bom? Agora, vamos fazer um segundo exemplo aqui, para vocês verem a situação de uma célula 2N sofrendo mitose, tá? Então eu vou fazer aqui uma célula agora assim, ó. Um cromossomo, outro cromossomo, mais um, outro, mais um e mais outro, tá? Nesse caso, reparem que aqui nós temos uma célula que tem pares de homólogos. Então, é uma célula diploide, 2N, com um total de 6 cromossomos, certo? E nesse caso, esses cromossomos estão simples. Apesar de estarem aos pares, cada cromossomo está na sua representação simples, tá bom? E aí o que tem que acontecer? Para que essa célula possa passar pela mitose, ela tem que se preparar num período, numa fase conhecida como intérfase. O que acontece na intérfase que eu fiz no esquema anterior? Os cromossomos passarão pelo processo de duplicação. Então, os cromossomos verdinhos aqui vão ficar duplicados. Os cromossomos vermelhinhos ali vão ficar duplicados. Os cromossomos azuis vão ficar
duplicados, certo? E aí ainda nós temos uma célula 2N igual a 6. Por que 2N? Porque os cromossomos estão aos pares. Num total de 6 cromossomos na célula inteira. Só que com a diferença que agora os cromossomos estão duplicados. Ok? Agora, esta célula vai passar efetivamente pelo processo da mitose. A mitose, uma célula vai se dividir em duas. E aí a lógica é a mesma do que nós vimos antes. Cada cromossomo vai se quebrar na região do seu centrômero, dividindo-se nas duas cromátides irmãs. Então vejam aqui, este cromossomo quebra aqui, uma cromátide dessa verdinha vem para cá, a outra cromátide desse mesmo cromossomo vem para cá, tá? Deste outro cromossomo aqui acontece a mesma coisa, quebra-se o centrômero nesse sentido vertical, divide uma cromátide daqui, vem para cá, a outra cromátide para cá, certo? Então, observem que quando você vê o par de cromossomos verdinhos aqui, uma cromátide veio de um cromossomo, a outra cromátide veio do outro. Não é que vieram as duas de um só. É uma de cada um dos dois cromossomos que formam o par de homólogos aqui, tá? O que vai acontecer com o vermelho? A mesma coisa. Quebra aqui, uma cromátide para cá, outra para cá. Quebra aqui, uma cromátide para cá, outra aqui, tá? Nos azuis, mesma coisa. Quebra aqui, uma cromátide aqui, outra aqui. Quebra-se aqui na região do centrômero, uma cromátide para cá, outra para cá. Conclusão, formaram-se duas células com quantos cromossomos cada um? 6 e duas células diploides. 2N igual a 6, 2N igual a 6, certo? Então com isso vocês tiveram uma visão de um exemplo de mitose acontecendo numa célula diploide, tá bom? Com isso finalizamos então, terminamos essa primeira videoaula dessa visão geral da mitose. E na sequência, na nossa próxima videoaula, nós vamos detalhar um pouco as fases, tá bom? Vocês vão ver que a mitose aqui, daqui para cá, ela vai ser subdividida em 4 etapas, que é o que nós vamos ver na sequência, tá bom? Venham comigo, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, gente!